Gazeta Esportiva. Oferecimento gazetaesportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Vamos que vamos, meu povo! O Gazeta Esportiva chegou para resolver os seus problemas. E comigo aqui no estúdio estão Celso Cardoso. Olá, boa noite. E Thiago Salazar. Boa noite. E olha, o trio de rosinhas hoje, né? Pois tá é, todo mundo foi rosinha sem querer ou hoje. proposital? Foi isso? sem querer. Ai, até o Gabriel tá de Olá. rosinha aqui, o nosso estagiário. Então hoje vamos falar Parece mais um salmão, doutor Rosa. Não, é rosa, Celso. Não começa, é rosa mesmo. Não tem nenhum problema com rosa. É rosa e é chique, tá bonito. Ó, e hoje a gente vai falar da vitória do Palmeiras, né? Sobre o Botafogo, falei que ia ganhar. Segue o líder e teve polêmica depois do jogo, nós vamos explicar daqui a pouquinho. Sempre tem que ter uma polêmica, né? Com quem? Adivinha? Com quem? Adivinha, esquentadinho. Já a gente está de volta e vai falar de mais um resultado positivo do Verdão. Mas antes, olha só a nossa enquete do dia. Após a vitória sobre o Botafogo, o Palmeiras ainda pode ser ultrapassado na liderança do Brasileirão. Mas por que isso, minha gente? Quem é que tá tão pessimista assim? Palmeirense que pensou na enquete, Tá obviamente. louco? É o Fini, né? Só pode ser o Fini. Então, dá para perder essa liderança aí? Sim ou não? É isso a pergunta? É mais ou menos isso, né? Pode ser ultrapassado? Sim ou não? Vota lá no site gazetaesportiva.com. Claro que matematicamente existe a possibilidade, mas só para mim é fora de cogitação. Aliás, antes mesmo desse jogo contra o Botafogo, quando o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro em Minas, para mim, definiu o campeonato. Matou ali. E aí, Matou ali, Salazar? Para mim, eu falei isso aqui também no Gazeta Esportiva. Boa noite mais uma vez. Desculpa pela minha voz, mas está melhor já hoje do que tá. Não? Desculpa pela Não, minha porque voz, a Michele... eu sou muito Porque sexy. Eu não falei nada. A Michele cornetou minha voz ontem no ar, lembra? Eu falei alguma coisa hoje? Falou. Hoje tá bom. Mas quando o Palmeiras foi eliminado dos torneios de mata-mata, para mim ficou muito claro que o Palmeiras se tornaria mais favorito ainda ao título do Campeonato Brasileiro. Ficaria cascudo, né? Ficaria muito difícil tirar o título do Palmeiras com o Palmeiras focado só no Campeonato Brasileiro, já pela vantagem que tinha. Agora, com 10 pontos de vantagem, não. Esquece. Só esperar. Faltando o quê? 9, 10 rodadas? Seria assim, claro, pode, Não, como eu bem, disse foi- o Celso, pode foi- acontecer matematicamente. Foi a 29ª, faltam 9 rodadas. Não, seria um vexame, assim, talvez o maior de todos. A gente já teve o caso do Grêmio, quando o São Paulo chegou, Mas teve o lembra o São próprio Paulo Palmeiras em 2009, mas eu acho que esse seria o maior vexame. Não vai acontecer, mas seria o maior. Vai, não vamos deixar a torcida do Palmeiras esperar mais para ver o jogo de ontem, não. Põe na tela o duelo do Verdão com o Botafogo, diretor. Na contagem regressiva pelo título do Brasileirão, o Palmeiras foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. E logo no comecinho, o Verdão quase abriu o placar com essa bomba do Zé Rafael. Se a bomba do Zé deu na trave, a chapada do Tiquinho foi na caixa. O atacante recebeu do Saraiva e bateu colocado. E olha que a bola nem foi tão no cantinho assim, hein? Mas o goleirão Everton aceitou o Botafogo 1-0. O Palestra foi para cima e buscou o empate a partir deste pênalti cometido por Gabriel Pires. Na cobrança, o craque bandeira Gustavo Scarpa deslocou bem o gatito, 1-1. O Palestra continuou em cima e virou o jogo ainda na primeira etapa com Mike, após jogadaça do Piquerez. Mike, que aliás tem sido uma inovação do Abel Ferreira no time titular, jogando mais avançado. Se o Mike está a jogar naquela posição, é que na opinião da equipe técnica e na opinião do seu treinador, é o que está neste momento na sua melhor forma. É isso que eu faço. Eu olho para os momentos de cada jogador, porque os jogadores e as equipas têm momentos ao longo da época e eu não tenho problema nenhum em meter qualquer jogador em qualquer função. No segundo tempo, o Verdão não se desligou não e marcou o terceiro com Dudu, que aproveitou o bom passe do Rony e bateu de prima. Palestra, 3-1. E a partida ia tranquilinha para o Palmeiras quando o Zé Rafael parou o contra-ataque do Fogão com essa falta e foi expulso.
Choveram mais cedo, expulsão do Zé deu até alguma esperança ao torcedor carioca, mas o Verdão permaneceu bem na fita e ficou nisso. Palestra 3-1, 10 pontos à frente do segundo colocado, mas sem aquele oba-oba de já ganhou. Fala aí, ô Abel. O respeito pelo adversário tem que começar por nós, treinadores e jogadores, e por vocês também, imprensa, porque quando nós não respeitamos os adversários no futebol, e eu aprendi desde bem pequeno que no futebol tudo é possível. E às vezes nós, quando não respeitamos os nossos adversários, depois saem-nos as coisas ao contrário. Portanto, nós não vamos mudar uma vírgula daquilo que dissemos desde que entramos no início desta competição. Tínhamos objetivos muito claros na Copa do Brasil, fomos eliminados da forma que fomos. Tínhamos objetivos muito claros na Libertadores, fomos eliminados da forma que fomos. E aqui no Brasileiro, enquanto houver jogos para disputar, temos 9 finais. E é assim que nós que as vamos encarar. Cada jogo com esta mentalidade, com este compromisso, com este equilíbrio e com esta vontade. E deixem-me acrescentar também a qualidade dos meus jogadores, porque mais uma vez me demonstraram a qualidade a todos os níveis. Técnica, tática, física e mental. E aí, Celso Cardoso? Bom, o assunto principal do jogo, infelizmente não foi o jogo, mas esse é assunto para daqui a pouco. Daqui a pouquinho. O jogo em si, o Palmeiras mais uma vez mostra a sua capacidade, a sua competitividade, que não por acaso é o líder do campeonato. Não desde o começo, mas desde podemos dizer assim, desde um quarto, né, do campeonato. Tínhamos lá, acho que o Palmeiras assumiu a liderança na 8ª rodada, uma coisa assim. No começo o Palmeiras deu umas vaciladas, inclusive dentro de casa, muitas vezes quando mesclou. Depois se mostrou, é o melhor visitante, é o time que menos perdeu, invicto, é o que fez mais gols, é o que menos sofreu gols. Quer dizer, então, tudo caminha bem para o Palmeiras, fruto de um trabalho competente do Abel Ferreira. Acho que isso não se discute. O Palmeiras realmente é o time, digamos assim, mais regular do futebol brasileiro, mesmo que você considere a eliminação para o São Paulo, questionada por torcedores, pelo próprio Palmeiras, por causa da arbitragem, mesmo que você considere também a eliminação da Libertadores América. A Libertadores América, para mim, o Palmeiras não tem do que reclamar, mas do São Paulo ele tem razão ali, houve um erro crasso de arbitragem. Acho que o Abel está na dele, qualquer técnico no lugar dele daria a mesma resposta sobre essa questão de euforia, comemoração antecipada. A gente pode falar, claro, o Palmeiras dificilmente vai perder o título. Mas é jogo a jogo. Mas é óbvio que o técnico não vai falar isso, qualquer técnico no lugar dele diria a mesma coisa, é levar a sério, até por receio de repente, os jogadores entrarem nessa onda. Mas os jogadores também não são bobos, eles sabem, eles olham a tabela, são jogadores experientes. Eles sabem que eles estão muito perto de fazer história e é isso aí, é manter o mínimo de concentração possível e dar tempo ao tempo o Palmeiras vai se consagrar campeão. Ontem jogou bem, jogou melhor que o Botafogo fora de casa e é isso que é curioso, o Palmeiras não só consegue o resultado, como ele é melhor que o adversário na maior parte das vezes fora de casa. Foi bem na sua proposta, teve uma falha do Everton no gol. Para mim, o Everton falhou. Não tem essa de que quase pegou a bola, não, ele falhou mesmo no gol. Mas, enfim, um jogo até que, de certa forma, tranquilo. Para mim, a grande decepção é o Botafogo, né? Inclusive, teve uma entrevista também, uma resposta que repercutiu bastante no Rio de Janeiro, que é o Patrick de Paula, ex-Palmeiras, está no Botafogo, foi contratado com toda aquela pompa, não está nem sendo relacionado. E o Luiz Castro, na coletiva, disse: enquanto não tiver condições, não será utilizado. Gente, o Patrick que era, dá para entender por que o Palmeiras vendeu essa joia, entre aspas, para o Botafogo. Exatamente. Foi uma joia, não era ele o destaque da Copa das Favelas? Mas aí começou a ter problema, dizem, quem acompanha de perto, que ele acabou entrando um pouco na euforia, subiu um pouco para a cabeça. O Abel, na época, comentou, tirou ele do time, trouxe de volta. Enfim, lá no Rio. Valeu para o zagueiro Renan. Exato. Valeu também pro Mas Verón. pelo jeito está com dificuldade de se concentrar no futebol e voltar àquele ritmo que a gente conhecia do Patrick. Todos esses garotos realmente ficaram aquém depois da expectativa. E, de novo, tem um técnico europeu lá que não vai ficar passando a mão na cabeça dele, né? Exato. Muito bem, seguimos com o Palmeiras, mas agora ao vivo, na Academia de Futebol, com o nosso querido Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Apesar da vitória, teve polêmica no Verdão. O que aconteceu com o Abel Ferreira?
Michele, Abel Ferreira, eu diria que no temperamento, nas coletivas, no trato com a imprensa, é uma mistura de Luiz Felipe Scolari com Muricy Ramalho. E ó que eu gosto muito dos dois. Aliás, gosto dos três. Mas o que aconteceu ontem, muita gente já está sabendo. O Palmeiras venceu o jogo fora de casa, manteve a invencibilidade como visitante. Já são 33 pontos conquistados longe do Allianz Parque nesse Brasileirão. 10 pontos na frente do segundo colocado. Tudo lindo, maravilhoso. Aí o Abel chega para a coletiva já de cabeça quente. A primeira resposta já é curta e grossa. E no decorrer da entrevista, ele deu uma bela de uma patada num jornalista lá do Rio de Janeiro. Eu queria que vocês colocassem aí, por gentileza, produção, Fini, diretoria, colocassem a pergunta do jornalista carioca, a resposta do Abel Ferreira, bem mal educada, e depois eu complemento as informações. Aperta o play aí, por favor. Parabéns pela vitória. Teve um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve 2 jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores. Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Está aí o contexto da entrevista coletiva, da pergunta do Guilherme Gonçalves, repórter lá do Rio, da TV Litoral News. Fez uma pergunta doce, uma bola pingando na área. Mas o Abel está tão obcecado com a perseguição, com todos contra o Palmeiras, é a minha opinião, tá? Que quando ele ouve ali o termo expulsão, ele já partiu para dentro formulando a resposta dele. Então, o que aconteceu? Eu apurei ao longo da tarde incansavelmente, liguei para o assessor do Palmeiras, falei com o assessor direto do Abel Ferreira, mandei mensagem para o próprio treinador português e recebi algumas respostas de pessoas próximas ao Abel. E no final da tarde, o próprio jornalista envolvido aí nessa polêmica deu esclarecimento. O Abel fez uma chamada de vídeo com esse jornalista para olhar no olho do repórter carioca, pediu desculpas, disse que estava de cabeça quente, porque de novo, na opinião dele, Abel, a arbitragem não foi legal, o Abel tomou mais uma vez cartão amarelo, está suspenso do próximo jogo, entende que há uma diferença de tratamento em relação ao outro treinador. No caso de ontem foi também um português, o Luiz Castro, técnico do Botafogo. O Abel pediu desculpas e prometeu na próxima coletiva publicamente falar desse tema, e a próxima coletiva vai ser quinta-feira aqui no Allianz Parque, à noite, depois de Palmeiras e Curitiba. Coloca a ordem aí, Michele, e distribua o jogo. Agora quero ouvir a opinião dos meninos. Foi isso que eu estava comentando aqui. Falei, gente, não é possível, ele não pode ter entendido a pergunta, porque o jornalista, né, elogiou, foi só elogios, e ele não entendeu. Para você não entender uma pergunta longa como essa... Todo respeito. Desculpa. Ele entendeu tudo. Será? A sensação que eu tenho é que ele percebeu o erro, o tamanho do erro que ele cometeu. Por causa da repercussão. Da repercussão. Tanto e tão mal. Porque que... um treinador disso, que toma a iniciativa de processar jornalista por algumas colocações que nem sei se são passíveis de processo. Pois é. E aí tem um comportamento tão inadequado. A gente tá, assim, o Abel gosta muito de falar muitas vezes da educação do povo brasileiro, dos jovens. Foi uma postura, no mínimo, mal educada. Muito, né? E que não tem justificativa. Não tem. Quando, me recordo muitas vezes da minha falecida mãe, que às vezes eu brincava e falava assim, faço o que eu mando, não o que eu faço. É mais ou menos isso. Ele recomenda cabeça fria e coração quente, ele foi da cabeça quente, coração extremamente gelado. Porque foi desrespeitoso. Foi, no mínimo, desrespeitoso com o profissional que estava lá fazendo o trabalho dele. De repente a pergunta foi meio torta, mas você até entende, quando a pergunta é torta, a resposta tem que ser torta. Ou pode ser torta, e você compreende, é uma reação. Mas ali não dá para você denominar
de reação para uma pergunta que foi muito pelo contrário, foi algo extremamente elogioso, foi uma reverência ao trabalho dele, então foi inadequado, menos mal que ele teve a hombridade de ligar para o repórter e pedir desculpas. Tá. É o mínimo que ele poderia fazer, porque foi uma bola fora do Abel. Concordo que é o mínimo que ele poderia fazer e eu entendo da seguinte maneira. Se é um outro treinador, se é um outro tipo de profissional que a gente está acostumado e toma uma atitude dessa, eu acho que seria mais compreensiva essa desculpa, entre aspas, do Abel, sabe? No sentido de, poxa, sabe, a gente sabe que o fulano não é assim, ele devia estar mal mesmo, todo mundo tem o seu dia ruim. Estava no jogo cabeça quente. Tá de cabeça quente, acontece. O resultado do jogo, Exato. De repente... O ponto contra o Abel nesse sentido é que não é o caso. Não é o caso. O Abel é assim frequentemente. Em praticamente toda a coletiva tem uma polêmica, tem uma cutucada, tem uma provocação, tem um questionamento, tem uma discussão aqui no Gazeta Esportiva maior do que do jogo. Já foi discutida arrogância, soberba. Então, assim, eu quero lembrar que quando o Palmeiras contratou o Abel, antes dele ser apresentado, nós aqui entrevistamos jornalistas gregos, porque ele veio do PAOK, entrevistamos o representante de jogadores e do clube grego aqui no Brasil. E o que foi dito para nós? Olha, é um cara jovem, obstinado, estudioso, antenado, mas com difícil trato e relacionamentos. Foi dito antes da gente conhecer o Abel. Hoje o Abel é o técnico que tem mais cartões recebidos do que a maioria dos seus jogadores, se eu não me engano, do que todos eles. Ou seja, não é por acaso. O Abel é assim. Infelizmente, o Palmeiras tem um grande treinador, ele é um grande técnico, mais uma vez, vai levar uma taça para dentro do Parque Antártica, mas eu cada vez mais chego à conclusão, porque ele não chegou aqui a semana passada, chegou à conclusão que, infelizmente, é isso aí, o Abel é arrogante, ele é mal educado, enfim, invariavelmente comete esse tipo de atitude. Ontem, mais uma vez, não é a primeira vez. E é isso, a gente aqui, eu acho que a gente nem tem que dar tanta bola para isso, porque a gente tem que avaliar o trabalho dele. O trabalho dele é ótimo, ele é muito bom. Ele não inventou a roda como ele acha. Por exemplo, para mim o trabalho do Luxemburgo foi muito mais inovador, pode não ter sido tão vencedor, mas inovador, falando de futebol, do que o do Abel. O Abel é campeão com um estilo de jogo que a gente cansou de ver por aqui. Mas tudo bem, mérito dele. Agora, quanto à personalidade, quanto à maneira dele de agir, aí eu não tenho nada para elogiar ou para concordar. O Abel é extremamente arrogante, sim. Nossa, agora a gente vai conferir como que ficou a classificação no Brasileirão. Lembrando que São Paulo e Coritiba estão com um jogo a menos do que os demais, tá? Então vamos lá, a liderança segue tranquila nas mãos do Palmeiras, que tem 63 pontos, 10 a mais do que o segundo colocado, o Internacional. Logo depois, Silvestre, tá aí na academia, né? Novo contato com você, Silver. Teve novidades sobre o local dos próximos jogos do Palmeiras? Sim, Michele, boa notícia para a torcida do Palmeiras, porque o show do Coldplay, aliás, uma série de meia dúzia de shows, se eu não me engano, série essa que estava marcada para os dias, para a semana de 15 a 22 de outubro agora, aqui no Allianz Parque, o vocalista, o Cris, o vocalista da banda, está com problema de infecção pulmonar. Os shows não foram cancelados, mas sim adiados para uma data ainda indefinida. E com isso, o Palmeiras queria jogar 2 partidas, mando dele Palmeiras no Brasileirão, na Arena Barueri. Vai poder disputar esses confrontos no Allianz Parque. Estou falando dos jogos do dia 16 de outubro contra o São Paulo e do dia 22 de outubro diante do Avaí. E o próximo compromisso do Palmeiras calha de ser em casa. Depois de 2 jogos fora, o Palmeiras foi bem de novo como visitante, retoma as partidas dentro do Allianz Parque na quinta que vem, depois de amanhã, né? Joga contra o Coritiba no Allianz Parque, o jogo às 7 da noite. O Abel Ferreira tomou o 3º amarelo, está suspenso. O Zé Rafael foi expulso contra o Botafogo, vai cumprir a automática para a vaga do Zé Rafael. Podemos imaginar aí uma briga pela posição entre o Gabriel Menino e o Atuesta. E uma outra boa notícia é que o Murilo, que foi desfalque contra o Fogão, porque estava com uma virose, treinou normalmente hoje e deve ser novidade na zaga no lugar do Luan, Michele. Beleza, Alexandre Silvestre, você tinha comprado o convite pro show? Não, todo esgotado. Ainda bem, hein?
Senão ia se dar mal. Melhor para o torcedor do Palmeiras, que vai poder ver o time jogando em casa. Ser campeão em casa vai ser. Não, e é chato pra caramba você ter um estádio e ter que jogar fora de casa, principalmente clássico, shows, né? Jogo importante. Tudo bem que isso faz parte do contrato, mas... O contrato é bacana, reformar o estádio todo, vai ficar pro Palmeiras, o Palmeiras não gastou R$1, mas essa situação é uma situação que me incomoda demais, não sei. Tá, mas vai acontecer no Corinthians A prioridade no deveria Corinthians ser não. o futebol. Vai sim. Não vai, porque o estádio hoje, quem comanda do Palmeiras é a W Torre, e no acordo o Palmeiras joga lá, né, quando dá, em tese. Se tiver show, o show é prioridade. No do Corinthians, não. O Corinthians tem total autonomia pelo estádio, joga, dá prioridade aos jogos e vai ter... O Corinthians, quando fechou com a Neoquímica Arena, colocou uma cláusula lá, vai ter que ter 3 shows por ano. Não teve por causa da pandemia, vai ter que ter 3 shows por ano, mas aí são poucos shows, você coloca ali entre um intervalo e outro. Ah, enfim. entendi. Esses shows não vão impedir datas importantes. Não vão, e o Corinthians pode até trabalhar com essas datas. É diferente da W Torre, que ela põe lá, ó, aqui vai ter 6 shows do Coldplay, você vai jogar em outro lugar. Se a final da Libertadores, por exemplo, final da Libertadores é o jogo único, mas enfim, se é uma final de campeonato, como aconteceu no Eles Palmeiras? sempre acertam a data das finais de campeonato. Sempre pega. Eu não gosto. Envolvendo São Paulo, Palmeiras... Eu entendo que financeiramente para o estádio é legal e tal, para o Palmeiras, para o clube e tal, mas é uma situação que... essa cláusula ali do Palmeiras ter que sair para jogar, eu não gosto. Bom, você sabia que ejaculação precoce foi ultrapassado na liderança do Brasileirão? O pessoal disse que não. 81% dos votos. Entrega a taça. O papo foi muito bom, mas acabou. Amanhã a gente volta com muito mais. Tchau, Celso. Tchau, Salazar. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. Avante traz Avante, que traz mais gente, que traz mais Avante, que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais Avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais Avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais Avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja Avante. Mais Avantes, mais conquistas. Avante traz Avante, que traz mais gente, que traz mais Avante, que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais Avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais Avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais Avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja Avante. Mais Avantes, mais conquistas. Avante traz Avante, que traz mais gente, que traz mais Avante, que traz ingresso com desconto. Gazeta Esportiva. Oferecimento. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos.